Vamos analisar quem vai fazer a melhor dança. Vamos ver quem vai dançar melhor. Vamos falar com todos vocês. Todo mundo despertado, todo mundo acordado. Agora nós vamos cantar. Abraça o seu amiguinho lá, que está do seu lado aí. Seu coleguinha. Abraça ele, fala, meu amigo, que abraço bom que eu posso te dar. Porque nós temos um irmãozinho em Cristo. Vira o seu amiguinho que está do seu lado e fala, ei, está feliz por estar aqui hoje? Vamos cantar essa canção. Que abraço bom. Que abraço bom nós podemos dar naquelas pessoas que a gente gosta. Como é bom estar do lado das pessoas que a gente gosta, que a gente ama.
Nós vamos cantar uma canção agora que fala que nós temos que amar uns aos outros. Isso é um ensinamento que Jesus nos ensinou. Ela fala que quando Jesus ele se fez carne, ele habitou em nós, ele demonstrou para nós um amor incondicional. O próprio Deus, ele veio e se fez carne. Ele nasceu, passou por uma fase igual vocês, como criança, cresceu e demonstrou um amor, que é o maior dom, que é o amor, que é amar. Então nós temos que amar uns aos outros, como Deus nos amou. O seu amiguinho, a sua família, nós somos filhos de Deus. Então nós temos que representar isso para esse mundo, para os nossos amigos, os nossos vizinhos. Este amor de Jesus que está em nós, que é um amor incondicional. E essa canção fala sobre isso, que nós devemos amar uns aos outros.
Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu.
dando uma olhadinha, de repente uma boiada grande. Passou correndo atrás de mim que nem uns doidos lá, eu vazei, enrosquei na cerca, tudo. E tinha uns caras, amigos meus, dando uma olhadinha lá em cima, eu correndo mais que o freio. Os caras não morreram uma paia pra pegar a gente, eu nem nada, deixaram eu me lascando lá embaixo lá. Você tem noção de um negócio desse? Mas tô bravo, porque eu tô com vontade de... Opa! Pode parar com isso, Caju. Não é isso que aprendemos na igreja. Estamos aprendendo hoje que devemos amar uns aos outros. Então, você não pode bater nos meninos. Assim, demonstrar que é diferente e tem amor por eles. Lembra? Você é sal e luz. Assim pra você, né, mano? Tá falando aí, né? Você que tava mijando nas cartas com aquele boi lá, né? Tá. Ai, Caju, eu fico triste porque não estava perto da jogada. Eu não sei se iria conseguir segurar e voltar no oitavo, mas com certeza eu ia te ajudar correndo com você. Amorzinho do Brasil, você é tão boazinha. Sabe que é verdade mesmo? Você tinha que perder na moral do lá pra nós lá. Afinal das contas, isso também é amor, né não? É criança? Com certeza. Só de estar ao lado das pessoas quando elas precisam é amor. E hoje estamos aqui e vamos aprender muito mais sobre como amar uns aos outros. Com você, Turminha de Cristo! Sabe uma coisa que eu aprendi nessa escolinha dominical? Não, se liga aqui, tipo, é que... Se me liga, era só isso. Olha quanta criança que tem aqui. Tem 5, 10, 18, 20. Você vê que tá estranho. Trilhões. Nossa. Então, eu ia pegar e te contar um versículo que eu aprendi, né? Eu era ótimo, pode ficar só minha. Você não vai comer, Vamos completar com nós dois juntos. Então. Vamos, então. É, vá. Eu falei boa noite. O quê? Oi, galera. É States, gente, é do States. Oi, galera, muito mais legal. Boa noite, galera! Forte, hein? Comendo então, vocês estão sendo engraçados. Peraí, o que você contar pra mim? Vou falar aqui. Eu vi um versículo nessa musical e é um versículo muito legal. E ele está escrito lá na Bíblia. Deixa eu abrir aqui para você ver. Ele está escrito assim: assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Está escrito lá em João 13:34 e foi Jesus quem disse isso, sabia? Como assim? Está dizendo aqui que assim como Jesus amou, a gente tem que amar uns aos outros. Alguém aqui sabe o que a gente tem que fazer para demonstrar o amor de Jesus para as pessoas, demonstrar o que é o amor? O quê? O quê? Ficar matando mundo. Como é que é? Matou todo mundo. É, porque a Bíblia diz, nós devemos amar uns aos outros. Você sabe quem são os outros? Você sabe quem são os outros? Tá certo, os outros. Sabe quem são os outros? Aquela pessoa que vai na padaria lá e pede um pão. Não pode comprar um pão. Aquela pessoa que vai na sua casa pede um prato de comida. Não pode comprar comida. Aquele coleguinha teu, que lá na sala, lá que ninguém conversa com ele, porque pensa que ele é diferente. Então significa
vive entre os outros, então é tipo, é todo mundo, então. Todo mundo, então, todos esses são, então. Desse tamanho. Mas será que dá pra ele? Vamos repetir o versículo de uma forma diferente pra ele? Vamos. Eu fico claro, esse Não vai não. Nossa, você vai. Então, para de aqui, eu gostei disso. Vamos lá. Criançada, fique em pé, por favor. Criançada, as velhas também levantam, os velhos. As velhas levantaram. Olha agora então, velho. Olha, vamos esse versículo assim, ó. Cruze os braços, repita esse versículo. Os braços primeiro, e depois repita o versículo. Abraça seu muito forte. Cruza os braços, repita o versículo. Mais uma vez. Aí, ó. Não, mas olha isso. Continue. Repeti o versículo na ponta do pé, quero ver as velhinhas. Segure a ponta do nariz. Quem tem nariz segura, quem não tem? Repita o versículo. Vamos fazer agora sem carcar para esse ser demorado. O que você acha, Felipe? Ou você acha que é melhor colocar carcaça aí? Vamos escolher para ver se eles demoraram. Atenção. Calma. Repita o versículo bem devagar e vai cessando. Lembra? Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Vamos lá, Brutinho. Hoje, vamos ver uma história um pouco diferente. A história hoje vai ser assim, chama assim, a parábola do bom samaritano. O que é parábola? É remédio para dor de barriga? Não, Felipe. Parábola era um jeito igual Jesus contar historinhas para contar alguma coisa para as pessoas. Ah, parábola é contar historinhas? Isso aí, como Jesus contava. E samaritano? O que é samaritano? Ó, quem vive em Sertanópolis é sertanopolense, né? Então, quem é samaritano é quem vivia na Samaria, na época de Jesus. Ah, samaritano é que nasceu na cidade chamada Samaria. Ah, o que é? Vai ter também lá na história sacerdote. O que é sacerdote? Sacerdote é como se fosse um pastor dele, esse pastor aqui na igreja. Ah, sacerdote é um pastor que fala de Deus. Isso, Ah, e levita? Vai ter levita, levita que fica levitando assim, levitando. não, né, Felipe? Não, levita, é aquela pessoa que ela toca, ela canta na igreja. Assim que nem o tio Elias e o Bruno, sabe? Ah, mas que a cabeça Já são bons. Entendi. Então, com vocês, A parábola do bom samaritano. tchau.
estou aqui. Um dia no centro, a saudade, espancar até me chorar. E enquanto ele sentava, um cidadão passou. Era um sacerdote fingindo que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor. No mesmo lugar vai passar o Levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como assim mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tive remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. No mesmo lugar o coração não sei o nome da sua religião. Não sei como ele contava, se muito grande. Só sei que ocupado estava o seu Jesus. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem. Que alegria estar mais um celebre aqui com vocês, uns aos outros. Esse é o tema do nosso celebre de hoje. O que Jesus quis dizer nessa história é que não importa que você seja um pastor, um missionário ou uma pessoa simples, você precisa demonstrar amor. Muitas pessoas são importantes, realizam grandes coisas, mas não demonstram amor. A única pessoa na história do povo samaritano, somente ele que era rejeitado, ajudou o homem ferido. Baseado nessa história, vou contar para vocês uma história parecida. A jovem bondosa. Em uns conjuntos de uma cidade, vivia uma jovem bondosa. Ela morava com a sua avó. Ele ensinou tudo sobre o amor de Jesus. E ensinou também que devemos ser bondosos uns com os outros. Para ela ser prestativa, sua avó comprou um presente. Oi, vó, tudo bem com a senhora? Como vai ser hoje? Oi, meu amor, já chegou da escola? Cheguei também. Graças a Deus, mas não melhorou, meu amor. Ai, mas o que você vai fazer amanhã depois de chegar na escola? Depois que eu chegar da escola, eu vou melhor. Você poderia me ajudar na loja, né? Claro, sim. A avó comprou um presente pra você, minha querida. Mas, vó, a senhora tem tantas coisas para pagar. Mas, graças a Deus, Deus abençoou as vendas da avó. E eu sei que você está precisando. Vamos, sabe? Você vai gostar. Obrigada, vó. Você não mesmo precisava de um tênis novo. Eu sei, meu amor. Agora vai fazer aquela macarrão que você gosta. O que você acha? Então tá bom. Já já eu te chamo pro almoço. Como é gostoso ganhar presentes, ela ficou feliz. Foi mostrar para sua amiga o tênis novo. Vó, oi, Priscila. Já volto. Que Deus te acompanhe, minha filha. Ela saiu toda orgulhosa com seu tênis novo, como ela era grata a Deus por tudo que tinha. Estava andando pela rua despercebida, quando de repente... Tá com pressa por quê? Você tem pra gente aí? Eu? Eu não tenho nada. Vai, deixa a gente ver aí. É, vai, dá uma revisada nela. Tem nada. E esse tênis aí? Não, meu tênis não, por favor. Já era, perdeu. Tira esse tênis aí, perdeu. Vambora. Espera. Se ela chamar a polícia, o que a gente vai fazer? Tem que dar um vídeo nela. Vamos.
Deus, o que está acontecendo? Olha essa menina, está toda machucada. Que medo. Estou atrasado para vir à igreja no culto de hoje à noite. Mas se fosse outra ocasião, certeza que eu iria ajudar. Deus, envie alguém para ajudá-la, pois ela está toda machucada. Amém. Não acredito, como assim? Ele não ajudou? Ai, o tempo está passando. Será que não tem ninguém para ajudar? Ei, tem vindo alguém ali. Vai saber que confusão é essa daí se criou. Deve ser traficante de jogadas ou algo parecido. Deus, obrigado por não permitir que essas coisas aconteçam com quem tem fé. Assim como eu, de loucura. Amém. Pode passar alguém aí e ajudar, porque eu não posso. Estou indignado. Como pode? As pessoas não ajudaram. Elas conhecem Jesus. Como podem não amar o próximo? É isso que Jesus nos ensinou. Ei, tem vindo alguém ali. Acho que ele também não vai ajudar. Os comentários que ele tem mau fama no conjunto histórico. Será que ele terá uma atitude correta? Que é isso? Uma jovem abandonada. Tá toda machucada. Garota, te acertaram feio, hein? Já sei o que vou fazer. Eu vou te levar até aqui. No apartamento. Ele vai saber o que fazer. Ó, doutor, ele não tem a jovem abandonada. Tá toda machucada. O senhor pode ajudá-la? Ela tem tradução? Nossa, eu queria tradução do particular. Não, por hoje eu paro. O importante é salvar a vida dela. Deixa ela fora do hospital, você nem conhece. Os médicos tiveram minha bomba deles assim. Não, eu não vou abandonar ela. Quando eu mais precisei, alguém se deu a mão sem se preocupar com essa atitude. Doutor, sabe a vida dela. Quando eu com dinheiro, eu vou até minha casa. Tem amigos que pode me ajudar a pagar. Depois eu volto, doutor. Essa moça é maluca querendo dela. Nem a conhece, mesmo assim vou ter que ajudar. Passaram alguns dias. O pai se recuperou e a moça voltou à clínica, pagou o resto da conta com o dinheiro que seus amigos contribuíram e saiu muito feliz por ter ajudado alguém. E você, se realmente ama a Deus, tem demonstrado amor ao próximo? A melhor maneira que existe de demonstrar que realmente amamos a Deus é amando a todas as pessoas, independente de quem sejam, mesmo aquelas que não são nossos amigos, nossa família e nossos irmãos da igreja. Porque Jesus diz: Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Rapaz, amor, você viu o negocinho? A menina é tudo estrupiada, tudo danada. E ninguém salvava não, ninguém ajudava não. Foi igualzinha com a molecada lá do sítio, lá que me abandonou lá no boi. Isso não pode, né, amor?
mesmo que não sejam nossos amigos. Mas namora todos? Sim. Botou preta aqui que bate em mim? A Florisbela que me chama de joiudo? O Bira que me chama de caipira? Tarefa difícil essa que Deus deixou por nós, hein? Mas deixa, com a ajuda dele nós vamos cumprir, não é mesmo? Pensada? Conseguimos sim, Caju, com muita oração e fé. Vem comigo, Caju. Vem comigo. Vem, Caju. Onde? Mas o quê? Vamos assistir um filme. Bom exemplo sobre amar uns aos outros. Bom samaritano. Apaga as luzes! Vamos conferir! Gente, quem que é o nosso próximo então? Eu queria que vocês pensassem agora, quem é o meu próximo? O meu próximo é só o meu irmão lá da minha casa? Não. O meu próximo é só o meu pai e a minha mãe, certo? Porque eles estão bem próximos de mim, é isso? O que a gente aprendeu hoje aqui então? Quem é o nosso próximo? Não só Jesus. Jesus não. O nosso próximo são as pessoas que estão perto de nós. Se eu passar lá na rua e encontrar uma criança caída machucada, ela é o meu próximo? Sim. Mas eu nunca vi ela. Ela é o meu próximo? Sim. Sim ou não? Sim. Se eu estou lá na minha escola e o meu amigo bate em mim, igual o amigo do Caju batia nele, ele é o meu próximo? Sim ou não? Sim. Eu tenho que amar ele? Sim. Tenho? Qual é o mandamento que nós aprendemos aqui hoje? Qual é o versículo que nós aprendemos aqui hoje? Isso é um mandamento. Deus mandou a gente fazer isso. Assim como eu amei também uns aos outros. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, crianças. Eu gosto de amar as pessoas que são boazinhas comigo. Ai, sabe aqueles amigos que me dão presentes? Eu amo amar aqueles amigos. Não é gostoso? É gostoso amar quem é bonzinho com a gente? Sim. Mas é isso que está falando aqui no versículo? Sim. Amem só quem é bonzinho com vocês. Não. É isso? Não. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. A todos os outros nós temos que amar. Então eu queria que você olhasse para o seu amiguinho e falasse assim: você tem que amar um ao outro. Sabe aquele seu amigo mala? Sabe aquela sua amiga metida que chega com aquela sandalinha fazendo assim lá na escola só pra gente ficar com vontade? A gente tem que amar, sabia, gente? É, nós temos que amar. E aqui na igreja? Na igreja a gente precisa amar ou não? Ah, não, na igreja a gente amanhece, né? Não tem que amar, não? Tem que amar? Tem que amar, gente. Nós temos que amar todas as pessoas, do mais pequenininho até o mais velhinho, né? Na igreja, sabia que tem? Vamos falar um exemplo de uma pessoa que tem mais idade na igreja. O seu Joás. Tem hora que a gente vai passar lá no meio, o seu Joás está bem devagarzinho, bem devagarzinho. Como que eu posso demonstrar amor pelo seu Joás? Vai na frente, seu Joás, sai na frente, é assim? Eu vou devagarzinho com o seu Joás. Eu falo boa noite, não é verdade? A gente tem que amar todas as pessoas. Então, nós, crianças, que fazemos a diferença, qual foi o nosso tema do Celebra Kids passado? Chamados para fazer a diferença. Nós, crianças que somos aqui, nós temos que fazer a diferença. Então, lá na igreja, quando a gente entrar, quando a gente chegar, nós temos que cumprimentar as pessoas, nós temos que respeitar os mais velhos, ok? Combinado? Então vamos falar o versículo mais uma vez, bem bonito. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Onde está escrito, gente? Isso está na Bíblia, ok? Minha Bíblia está ali atrás.
Olha que coisa linda. Peraí, antes que vocês virem para o palco, olha que coisa linda. Eles abraçaram a igreja. Um abraço infantil como esse vai ficar na história. E muito obrigado. Se você entrar nesse evento do lado de fora do abraço aqui, não deve ser perto de você não. Fiquem comigo. Muito bom ser abraçado, muito bom poder receber essa galerinha. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Então, oi. Muito bom. E é tão gostoso poder ver vocês aqui, crianças. Jesus disse, deixar vir os pequeninos. Então, o pessoal da equipe, todos vocês trabalharam. Isso tem reverberação celestial. Isso acontece com eco lá no céu e vocês não têm ideia. Se Jesus disse, deixa vir os pequeninos, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Uma salva de palmas da nossa equipe. Obrigado por esse trabalho. Graças a Deus por uma equipe tão grande que vocês estão vendo aí que está no Brasil. Querem subir lá, crianças, um pouquinho? Vamos lá para a gente encerrar? Sobe lá no palco que depois vocês vão receber uma lembrancinha. Enquanto eles vão subindo, deixa eu apenas dar alguns recados para vocês aqui, porque acredito que nós vamos poder visualizar melhor as nossas crianças todas aqui em cima. E nós estamos encerrando a nossa celebração. E o tema foi uns aos outros. O que você ouviu aí dessa equipe maravilhosa, calma aí. Que coisa linda, muito obrigado. Que coisa boa, viu? Parabéns para vocês. Essa equipe aqui é a nova equipe aí, que você trabalha no louvor que está surgindo. Que coisa linda, maravilhosa. Uma salva de palmas dessa equipe também, gente. Com exceção do Guardião aqui, né? Só com ele com exceção, mas os demais estão a nossa nova equipe que está aparecendo aí. As crianças vão se posicionando, elas vão ficar aqui em cima. E a gente já vai encerrar a nossa celebração dessa maneira. Lembrando que pai e mãe, não se preocupe com a saída agora. Seus filhos vão descer e vão receber uma lembrancinha, tá bom? Por isso nós colocamos essas crianças aqui. Elas vão descendo e vão receber uma lembrancinha. E aí você pode pegar o seu filho e pode voltar semana que vem. Por quê? Porque a gente quer que a igreja da criança ela continue acontecendo aqui durante a semana. O Celebra Kids é apenas uma forma de a gente poder dizer, é bom demais. Vem e traga a sua família. Semana que vem eu conto com você e com o seu filho novamente. Porque isso que acontece no Celebra Kids acontece também nas nossas salinhas, na celebração, no culto infantil que nós temos aqui. Todos os domingos você pode vir trazer seu filho, a sua filha, traga a sua família para celebrar conosco nesse lugar tão especial. Lembrando que esse culto está sendo transmitido ao vivo. Obrigado por você que nos assistiu nesse momento. E também ficará à disposição para você assistir amanhã, tanto o louvor como a mensagem. E também estará disponível a partir de amanhã a celebração das crianças lá. Então você que ficou aqui e não viu o que aconteceu, nós tivemos, não, vou dizer, o Abner aí, a Mirella teve uma ideia fantástica, que foi de gravar o que acontece lá e colocar no YouTube. Então amanhã você pode entrar no canal da nossa igreja e estará lá nossa celebração de domingo e vai estar lá Celebra Kids. Você vai ver o teatro, a dança, o louvor, a brincadeira, o lanche, a entrada. Tudo amanhã vai estar disponível na internet para você ver como está sendo o nosso trabalho lá, tá bom? Tem versículo? Tem versículo? Então vamos fazer o versículo e vamos encerrar. Quero convidar vocês a se colocarem em pé, por favor. Embora não, vou ficar mais um pouquinho aqui, tá tão gostoso esse ambiente, né? Depois a gente vai pra casa, depois a gente fica passando lá aquelas notícias trágicas do não sei quem repórter. Tão gostoso ver isso aqui, né? Mas eu quero agradecer a sua presença. Crianças, vamos orar então? Feche os seus olhos aí em cima. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela nossa equipe de trabalho, voluntários que têm colocado o coração para fazer esse trabalho de excelência. Obrigado pelos pais que acreditaram e confiaram e trouxeram seus filhos. Obrigado por essa comunidade que entendeu e tem investido nisso para que isso aconteça. Que o Senhor continue abrindo portas e que a gente continue amando uns aos outros e fazendo a diferença no tempo que se chama hoje, fazendo para a glória do nome do Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa alegria expressa no coração de cada criança, que nos contagie e que a nossa contaminação de tristeza vá embora, para que a alegria do Senhor entre no nosso coração e sejamos felizes em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimente a pessoa que está perto de você e fala: show, tristeza.